Classificado o campeonato de clássicos circuitos 1300, depois da excelente jornada em Vila Real, onde subiu ao terceiro lugar do pódio, o Vizellense é nesta altura também o terceiro classificado desta... Apertar para os automóveis e o que pretende também dos automóveis para o futuro. Isto vai desde 2007, quando o meu pai e o meu avô me convenceram que deveria ir pelos automóveis. Eu até ali tinha feito karting. Comecei com karting em 96, em Inglaterra, quando eu lá estudei, só de brincadeira. Mesmo na brincadeira era a sério, e mesmo sendo brincadeira e a sério, conseguiam os resultados engraçados. Aquilo motivou-me. Quando comecei a trabalhar em 98 na Autosueco, entrei para uma competição que existia internamente entre colaboradores para uma disputa de um prémio que era um karting. E então eu inscrevi-me, consegui arranjar um patrocínio e quando me inscrevi e quando comecei, os resultados apareceram. Portanto, eu fui à luta até a última prova e fiquei em segundo lugar. Quem ganhou era um rapaz que já lá andava há muitos anos, com muita experiência, mas foi engraçado porque eu não tinha qualquer tipo de experiência anterior em termos de competição de karting e as coisas apareceram. Depois foi um desenrolar ao longo dos anos de apenas troféus regionais, porque não havia dinheiro, e havia resultados de relevo. Lembro de várias vitórias em Braga, com uma equipa de pilotos amigos que me convidavam e que acabávamos por fazer provas de 24 horas com boas classificações, primeiros, segundos, terceiros, andava sempre por ali, até que me cansei um pouco do karting e então em 2004 fiz uma experiência através do troféu Hyundai, que ficámos em quinto, fiz bons tempos. Depois fiz, ainda na Autosueco, fizemos uma experiência que foi com um clássico, com um Volvo clássico, que acabámos por ficar em terceiro da classe, nas famosas 6 horas de Braga que se fazem todos os anos em meados de dezembro. E depois, a partir dali, nunca mais parei. Em 2004 fizemos então a prova das 6 horas, em 2005 fizemos novamente com esse mesmo carro, já adquirido por um dos administradores da Autosueco. Em 2006 fiz várias experiências em automóveis não oficiais. Em 2009 fiz uma experiência muito engraçada que foi as 24 horas de fronteira a convite da Masa, porque eu trabalho com a Masa. No ano seguinte fiz uma experiência em Itália. Fui um dos escolhidos dos concessionários Masa para fazer uma corrida internacional entre concessionários na Europa, em que fiz um brilharete. Consegui nos treinos livres fazer um primeiro lugar, depois classifiquei-me em quarto e depois fomos para a corrida e após uma hora de 4 horas entreguei o carro em primeiro. E foi um alvoroço total, porque ninguém esperava que Portugal iria fazer ali uma boa prova. Pronto, os meus colegas eram mais lentos, acabámos de fazer um 7º lugar. Pronto, foi um bocadinho a feijões, mas foi importante aquele primeiro lugar. Tomei-lhe o gosto e acabei por ser convencido pelo meu avô e pelo meu pai, que me incentivaram a comprar um carro, um Datsun 1200, que ainda o temos, que está neste momento à venda. Comprei com o meu dinheiro, com o meu suor de trabalho, um ex-troféu, e então resolvi prepará-lo para Grupo 2, para o Campeonato Nacional de Clássicos 1300. Pronto, e aos bocadinhos, em 2008 fiz a primeira prova na Boa Vista, não com grandes resultados porque o carro era extremamente limitado, e depois, a partir daí, fui evoluindo o carro ao longo dos anos, até que as provas mais giras que fiz foi com o meu pai, em que eu e ele, em 2012, fizemos a primeira prova juntos no Estoril,
sem grandes resultados, apenas por diversão, mas depois no ano seguinte já fomos a Jarama, já fomos a Portimão, já fomos novamente a Jarama, fomos novamente a Portimão e em Portimão foram os resultados de relevo em que nós conseguimos ficar em terceiros da classe e que de facto foi muito motivador para nós. O espírito é simplesmente divertimos-nos, passamos um bom bocado em família, nós os dois, com algumas aventuras pelo meio, até que no ano passado o meu pai resolveu perder a cabeça e então já estava farto de quintos, sextos e sétimos com muito custo, derivado à limitação do carro, e então resolveu ele e eu comprarmos um carro mais competitivo, portanto um outro Datsun 1200 e pronto, e mãos à obra. Compramos um carro que já foi vencedor, que já tem um nível de preparação bem mais evoluído, com muitas coisas diferentes. E este ano resolvi fazer sozinho o Campeonato Nacional de Clássicos 1300, em que na primeira prova, em Braga, acabei por fazer um terceiro lugar. Fiz também um quinto lugar, mas foi um bocado chato, porque primeiro fiz o quarto tempo na grelha, fiquei sem bateria, fiquei parado na grelha, arranquei do último, estava a passar o quarto lugar a caminho do terceiro e acabei por ficar sem gasolina. Não por falta de contas, nem por falta de dinheiro para ir comprar gasolina, mas tivemos um problema de alimentação em que deitava a gasolina fora e acabei por ficar apiado, digamos assim, de uma boa classificação. Vinguei-me na segunda jornada, na segunda prova, neste caso, no mesmo sítio, na segunda manga, e acabei por fazer um terceiro, o que, fazendo as contas para a classe de 75, acabei por ficar em segundo no Campeonato Nacional. Depois as coisas complicaram-se um bocadinho em termos em termos financeiros, porque estas coisas dos automóveis são caras e então não consegui arranjar apoios suficientes para irmos ao Estoril e acabei por faltar e saí obviamente prejudicado na classificação e acabei por ficar em terceiro lugar, mas depois de algum esforço financeiro da minha parte e do meu pai e de alguns amigos, conseguimos arranjar 2 bons patrocinadores e então lançámos até Vila Real. Vila Real consegui um terceiro lugar da classe e consegui um quarto da classe, o que em termos provisórios estou no terceiro lugar a nível do Campeonato Nacional. O que é que falta disputar agora deste campeonato? Agora falta disputar mais 2 provas, uma em Portimão e outra no Estoril. As expectativas para o primeiro lugar não apenas será através... Mas ainda é possível, ainda ao nível de pontuação? De pontuação não, porque o primeiro lugar está completamente destacado, tem uma grande máquina, tem um bom corredor, um bom piloto, ganhou todas as provas até agora e, portanto, em termos de pontuação é completamente impossível lá chegar, aliás, matematicamente. A única hipótese que eu terei neste momento é manter o terceiro e eventualmente ascender o segundo, porque matematicamente ainda é possível. Já se sentiria feliz, realizado com um lugar no pódio nacional? Eu já sinto bastante realizado neste momento, porque é a primeira vez que estou em terceiro lugar num campeonato nacional, nunca imaginei na vida fazer uma coisa destas e, portanto, as expectativas são boas, a ansiedade é muita. Agora vai haver um intervalo bastante grande, porque será em outubro apenas, portanto vai dar tempo para preparar algumas coisas que correram menos bem em Vila Real, que de facto me afetaram muito a performance, digamos assim, problemas de carburação, problemas de ali alguma relação em termos de pneus, mas vamos tentar agora em Portimão e no Estoril tentar vingar um bocadinho aquilo que aconteceu em Portimão, especialmente na última manga, digamos assim, que não consegui mais do que um quarto lugar da classe, para tentar pelo menos chegar ao segundo ou até, com alguma sorte, podemos conseguir chegar ao primeiro. Portanto, e nesta altura, em termos também de patrocínio, de apoio, já garantiu a presença nesses dois lugares? Já garanti, através de um patrocinador, já garanti a inscrição dessas 2 provas.
Obviamente que não é o suficiente, é algo que vamos trabalhar agora até outubro para ver se conseguimos arranjar mais 1 ou 2 apoios, de forma a que alojamentos, transporte, pneus, gasolinas e outros imponderáveis que possam acontecer, de forma a que as coisas corram bem e não haja pressão financeira para que nos limite, no fundo, o resultado, porque muitas das vezes a parte financeira acaba por condicionar um bocadinho as provas, ou porque não há dinheiro para os pneus, ou porque não há dinheiro, ou porque se acontece uma avaria ou algo do género, acabam por me limitar, no fundo, a minha performance na corrida. Mas é um aspecto difícil para um piloto garantir os apoios necessários para uma temporada, portanto, para o Carlos certamente que era bem melhor logo no início de uma temporada garantir toda a temporada e ficava, digamos, descansado em relação a isso, mas julgo que é difícil como em qualquer desporto. Neste momento eu julgo que não deve haver piloto nenhum que corra só com patrocínios. Da minha maneira de ver as coisas, qualquer piloto que ande hoje numa modalidade, a não ser que seja um piloto obviamente de um calibre que esteja internacionalmente envolvido e mesmo nacional, que seja um piloto de ponta, obviamente que esses são profissionais e vivem disso. Aqueles que são um pouco amadores como eu, muito do dinheiro vem do suor do trabalho, digamos assim, e é uma pressão enorme porque ninguém está disponível para ajudar. Entendem sempre que isto é uma diversão, entendem sempre que isto é para dar lugar a alguém que se vai divertir e portanto acabam por não disponibilizar dinheiro para isso. É evidente que se no início do ano nós tivermos uma carteira de patrocinadores e que nos garantam total tranquilidade, digamos assim, para o campeonato, obviamente que é tudo muito mais fácil, tudo muito mais relaxante, prepara-se as coisas com outra moral e vamos com outra atitude para as provas. Agora, a este nível o Carlos gosta do que faz, gosta portanto deste tipo de corridas e investe muito do seu dinheiro, digamos, no que gosta. Por ser um pouco assim. Invisto algum dinheiro. Eu não diria que o dinheiro não é tudo, porque eu trabalho muito para o meu carro, eu faço muitas coisas eu próprio para o meu carro. Isso dá-lhe prazer também. E isso dá-me um gozo enorme, aliás, é uma das coisas que mais gozo me dá. Eu sempre estive ligado aos clássicos, derivado à história que a minha família tem, ao meu avô, que nós devemos isso. E tudo que move e tudo que seja cheiro a gasolina, mas antigo e não moderno, é algo que me excita para conseguir fazer ainda mais. Para mim é um gozo enorme estar a trabalhar num automóvel, tal e qual como é um gozo enorme estar a conduzir esse automóvel que está a ser feito por mim, está a ser feito pelos meus amigos, que me dão muita força e que me dão também ajuda e apoio e na preparação do carro, porque eu não faço tudo sozinho. Aliás, há provas aqui perto, Braga, Vila Real, a Boa Vista na altura, o ano passado, foi tudo ajudado por amigos que trabalham comigo, mas quando as provas são em Jarama, são em Portimão, eu faço tudo sozinho. Portanto, eu sou o mecânico, eu sou o assistente, eu sou o operador logístico, eu sou o homem do marketing, eu sou o corredor, sou tudo e mais alguma coisa. Obviamente com a ajuda do meu pai, que no caso das relações públicas não há melhor do que ele, isso posso-lhe tirar o chapéu, e alguma logística, obviamente, que ele me ajuda. Mas tudo o que tem a ver com a parte técnica, com tudo e mais alguma coisa, sou daqueles que se eu tiver uma avaria eu saio do carro na box e vou para debaixo do carro para poder resolver o problema, porque não há meios para poder levar 1 ou 2 mecânicos para me ajudarem. Portanto, tudo que é feito no norte eu consigo ajudas. Porque há carolice, não é? Tudo que é feito mais longe tem que ser eu próprio a fazer. Mas dá-me um gozo enorme. É evidente que é muito cansativo, mas é um gozo enorme, dá-me uma preparação técnica muito elevada e eu acredito que isso também me ajuda muito, seja na pista, seja fora da pista, ajuda muito profissionalmente, ajuda muito na relação com outras atividades, nomeadamente... Ajuda a estar de bem com a vida, essencialmente também. E ajuda-me a desaparecer um bocado e destressar, apesar de ser um trabalho, um hobby estressante, acaba por ser estressante, digamos assim, não é?
Portanto, o Carlos, disse há pouco, foi um pouco empurrado pelo avô, pelo pai, mas digamos que recebeu essa herança de braços abertos, digamos que já está quase nos genes os carros antigos neste caso. Sim, sem dúvida alguma. Os genes já existem desde os 3, 4 anos. Eu lembro de ver fotografias, eu em carrinhos de pedais, sempre completamente focado em automóveis, tudo que se movia, bicicletas. Lembro-me que comecei a conduzir com 8 anos, lembro-me que comecei a conduzir sozinho com 10 anos, obviamente noutros tempos, noutras alturas em que nós aprendemos a conduzir, mas de facto sempre esteve na família muito característico o facto dos automóveis existirem no meio do dia-a-dia da família. E portanto eu acabei por ir na onda, acabei por me formar em engenharia automóvel, acabei por trabalhar em automóveis, acabei por ter um hobby de automóveis. Não sei o que é que vai acontecer a seguir. Gostava de manter exatamente aquilo que tenho feito até agora, tanto é que me dá um prazer enorme as pessoas chegarem à box, olharem para o carro estar sempre bonito, sempre limpo, sempre arranjado, sempre bem afinado. As pessoas dão-me os parabéns, porque não é só nas provas que se vêem os campeões, mas também se vêem fora das pistas os campeões do relacionamento, da qualidade, da frontalidade e da forma como nós levamos os automóveis na vida, digamos assim, não é? E nunca pensou nos automóveis de outra forma, sem ser clássicos, outra espécie de corridas, digamos rallies, sair da pista? Nunca pensou nisso? Já pensei. O meu pai está-me sempre a tentar convencer eu a fazer uma experiência de rallies, porque ele acredita que se eu experimentar um rally provavelmente nunca mais vou querer circuitos. O problema dos rallies é que se leva ao cubo ou ao quadrado, o que for, em termos de custos. Porque um rally é muito mais desgastante, seja ele em termos financeiros, que obviamente estão interligados à parte técnica. O material desgasta-se muito mais e, portanto, é muito mais complicado conseguir arranjar budgets para fazer qualquer tipo de prova. Portanto, um dia vamos ver se isso se realiza. Eu gostava muito de experimentar, mas com a limitação financeira, obviamente que não tenho aspirações para já nessa área, a não ser que houvesse aí um patrocinador que gostasse de mim e gostasse daquilo que eu fiz até agora e se disponibilizasse a apoiar-me para fazer uma experiência dessas. E estes outros resultados têm despertado essa vontade de vencer, de se evidenciar no plano nacional a este nível? Eu sou muito conservador e sou muito... Eu diria que não sou tão extrovertido como deveria ser. A minha garra existe, obviamente, eu gostava de vencer, eu gostava de estar no primeiro lugar, mas tenho consciência de que as limitações financeiras e técnicas não me permitem uma situação dessas. Obviamente que eu dou-lhe um exemplo, que na última prova eu estava a aspirar ao quarto lugar na geral e simplesmente baixei os braços porque achei que o carro não dava, porque estavam a acontecer várias coisas, estava muito calor, o aspecto físico estava a custar muito, quis conservar o material, quis conservar-me a mim próprio, mas quando vi um carro ao longe, sabendo que aquele lugar poderia ser meu, eu aí esqueci tudo o resto e fui atrás dele e consegui-me colar a ele. Infelizmente precisava de só mais uma volta para o poder passar. Portanto, eu aspirações tenho, vontade tenho e tenho consciência que sou capaz disso. Agora, a limitação financeira e a limitação de material é de facto uma condição que não dá, não se consegue. Portanto, para terminar, perguntar-lhe só, a este nível, pelo que tem visto e acompanhado, pelo que sabe deste desporto, é uma modalidade que nesta altura goza de saúde em Portugal, portanto, digamos, esta vertente que disputa nesta altura? Sem dúvida. Fez um excelente trabalho entre o ano passado e este ano. A ANPAC, que é a Associação Nacional de Pilotos Clássicos, fez um trabalho fantástico, enorme, na pessoa do Paulo Miguel, que é uma pessoa extraordinária, que levou os clássicos a um nível que já não se via há muito tempo. Ele conseguiu, aliás, a associação conseguiu juntar 30 pilotos para Vila Real só para os 1300, o que é fantástico.
Na primeira prova de Braga conseguimos esse número de pilotos com as duas modalidades, ou seja, o Nacional de Clássicos 1300 e o Nacional de Clássicos, portanto que são carros totalmente diferentes, muito mais potentes, com outro tipo de preparação, e para fazer a prova tinha que se juntar as duas. Para Vila Real isso não aconteceu porque o número de inscritos era de tal ordem que tiveram que dividir as classes e, portanto, significa que estamos a voltar a tempos que já não existiam há muito. Eu sei que Vila Real foi uma prova pontual, foi uma prova à parte, que toda a gente queria ir a Vila Real porque estava lá o Campeonato Mundial de Turismos, mas que de facto os carros apareceram. E apesar dos custos, eles apareceram lá todos. Portanto, eu acredito que o Nacional de Clássicos está a gozar neste momento de boa saúde, de bons carros. O retorno de alguns pilotos que já não se via há algum tempo, novos pilotos, e portanto eu acredito que as coisas estão cada vez a melhorar mais. Palavras de Carlos Santos, entrevista ao piloto de Vizela, que nesta altura é o terceiro classificado nacional de clássicos circuitos 1300. Vamos continuar a acompanhar a sua carreira, a carreira deste piloto que, como ouvimos nesta entrevista, quer então permanecer no topo, ou seja, no pódio, até ao final deste campeonato nacional.